Ele abandonou uma carreira promissora na medicina para se tornar um pastor em uma pequena cidade e é considerado por muitos como o maior expositor bíblico do século XX. Bem-vindos a esse resumo da vida de Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones nasceu em 20 de novembro de 1899, no país de Gales, o segundo de 3 filhos. Ele e sua família sobreviveram ao incêndio em 1910 e depois se mudaram para Londres após um colapso financeiro. Na cidade grande, o adolescente Martyn teve que ajudar o pai em seu negócio de distribuição de leite. Martyn Lloyd-Jones foi brilhante e conseguiu entrar no Bartholomew Hospital, uma das melhores escolas de medicina da Inglaterra. Aos 21 anos já era médico e tornou-se assistente de Lord Hodder, o médico mais respeitado de sua época em Londres. Obteve seu doutorado na Universidade de Londres e tornou-se membro do Royal College of Medicine. Durante esse tempo, ele conheceu Bethany Phillips, que mais tarde se tornaria sua esposa na igreja. A partir de 1920, desenvolveu-se em Martyn um grande interesse no estudo aprofundado da Bíblia. Depois de lutar por 2 anos pelo que ele percebeu ser um chamado para pregar, em 1927 ele retornou ao país de Gales e aceitou o cargo de pastor de uma igreja em Sandfield. Essa decisão causou tanta surpresa que foi comentada em vários jornais londrinos. Muitas pessoas não conseguiam entender como um profissional com um futuro tão brilhante tomou a decisão de ser pastor de uma igreja localizada precisamente na cidade de Sandfield, com pouquíssima educação e péssima reputação moral. Apesar da suspeita de que um homem de Londres queria pregar nesta cidade, o Dr. Lloyd-Jones começou a se tornar popular. Homens e mulheres conhecidos por sua maldade se converteram, enquanto Lloyd-Jones se dedicava à pregação expositiva da palavra de Deus, versículo por versículo. Durante esse tempo, a influência do Dr. Lloyd-Jones cresceu consideravelmente e ele já era um dos pregadores mais respeitados do país. Depois de 10 anos como pastor no país de Gales, em 1939 ele voltou a Londres. Lá, ele havia sido nomeado pastor associado da Capela de Westminster, trabalhando ao lado do renomado pastor Campbell Morgan. Mas um dia antes de ser oficialmente aceito no cargo, a Segunda Guerra Mundial eclodiu. Em 1943, Morgan se aposentou, deixando Lloyd-Jones como o único pastor em Westminster. A guerra foi um período muito difícil para a Inglaterra, tanto financeiramente quanto emocionalmente, o que também afetou os membros da igreja. Mesmo assim, a igreja continuou a realizar seus cultos aos domingos. Como o prédio da igreja estava situado nas proximidades do Palácio de Buckingham e de outros edifícios importantes do governo, eles corriam constantemente o risco de serem atingidos por bombardeios alemães. E em 1944, uma bomba explodiu a poucos metros do prédio enquanto Lloyd-Jones estava lá. Martyn Lloyd-Jones é provavelmente a figura mais importante do século XX sobre o tema da pregação expositiva. As reuniões que ele dirigia nas manhãs e noites de domingo e os estudos bíblicos nas noites de sexta atraíram milhares de pessoas. Lloyd-Jones tinha 3 estilos de pregação: o ensino para crentes, que era dado especialmente aos domingos, evangelístico, que era dado à noite, e doutrinário, que era reservado para as noites de sexta-feira. Como Charles Spurgeon, antes dele, Lloyd-Jones vendeu seus sermões escritos aos milhares, sendo mais importante a série expositiva sobre Romanos, Efésios e o Sermão da Montanha. Algo muito particular estava acontecendo com Lloyd-Jones. Em muitas ocasiões, ele levou meses e até anos para expor um capítulo inteiro da Bíblia, conforme ele o analisava versículo por versículo. Seus sermões foram transcritos e publicados. Somente de seu estudo da Carta aos Romanos existem 14 volumes, que são compostos por mais de 5.000 páginas. Enquanto servia em Westminster, Martyn Lloyd-Jones se opôs ao liberalismo teológico,
e aos esforços ecumênicos de vários líderes e denominações. Ele acreditava que esses esforços buscavam estabelecer a comunhão entre as congregações sem priorizar as verdades centrais da Bíblia, dando espaço para receber como irmãos aqueles que negavam as doutrinas bíblicas centrais. Em contraste, Lloyd Jones defendeu uma maior unidade entre os evangélicos, lamentando que muitos crentes permanecessem unidos em suas denominações com líderes que negavam os ensinamentos essenciais da Bíblia. Lloyd Jones provocou uma grande controvérsia em 1966, durante a Assembleia Nacional dos Evangélicos. Em um discurso, ele convocou todos os presentes que tinham convicções no Evangelho a deixar suas denominações se tivessem assumido posições liberais. Como Spurgeon, Martyn Lloyd Jones tinha uma paixão pelos escritos puritanos. Então, em 1945, ele patrocinou o trabalho de um homem chamado Jeffrey Williams, que havia criado uma biblioteca de mais de 2.000 livros puritanos. Quando Lloyd Jones foi apresentado à biblioteca, ficou profundamente impressionado com o grande número de bons livros que esse homem conseguiu reunir, mas aconselhou Williams a encontrar um local onde mais pessoas pudessem se beneficiar do material. Assim, a Biblioteca Evangélica abriu suas portas na segunda-feira, 15 de janeiro de 1945, na cidade de Londres. Como presidente da Intercollege Fellowship, Lloyd Jones assumiu a responsabilidade de promover uma teologia sólida e um interesse pela literatura puritana na geração mais jovem. Figuras importantes como Ian Murray e J. Park foram profundamente influenciadas pelo trabalho do Dr. Lloyd Jones através dessas instituições. A Westminster Fellowship, outra instituição fundada pelo Dr. Lloyd Jones, exerceu grande influência sobre uma geração de ministros que vieram a ser instruídos por ele. Em 1968, Lloyd Jones se aposentou do ministério devido a uma cirurgia no estômago após a detecção de um câncer de cólon. Após sua aposentadoria, dedicou-se a editar e publicar seus sermões, dar palestras e aconselhar e treinar pastores em todo o mundo em questões doutrinárias e práticas. Ele pregou pela última vez em 8 de junho de 1980 em uma igreja batista. A partir de então, a sua saúde deteriorou-se cada vez mais. E no final de fevereiro de 1981, ainda em plena lucidez, ele escrevendo um bilhete para sua família dizendo: "Não ore por cura, não tente me impedir de ir à glória." Por mais de 50 anos, Martyn Lloyd Jones seguiu fielmente o calendário de leitura da Bíblia M'Cheyne. Isso significa que ele leu todo o Antigo Testamento pelo menos 50 vezes, e o Novo Testamento e os Salmos 100 vezes. Uma das leituras do dia anterior à sua morte foi a de 1 Coríntios 15, o grande capítulo do Novo Testamento sobre a ressurreição. Sua filha Anne orou com ele e depois adormeceu. No dia seguinte, domingo, 1º de março de 1981, o Dr. Martyn Lloyd Jones foi estar com o Senhor. E você? O que você acha? Você acha que precisamos de mais servos do Senhor que não tenham medo do chamado? Você acha importante pregar a Bíblia de forma expositiva? Deixe seus comentários e se inscreva no canal para ver mais conteúdo como esse.